E aí, pessoal, tudo bem? Nos nossos últimos vídeos, a professora Ana Paula falou sobre o gênero artigo de opinião e eu falei sobre o gênero letra de música e o gênero canção. É importante a gente falar ou frisar que determinados textos usam um tipo de linguagem. Como assim, professora? Existem dois tipos de linguagem: linguagem conotativa e linguagem denotativa. A linguagem denotativa, ela expressa algo real, algo concreto. Por exemplo, eu falo, gente, olha a minha rosa que bonita, e eu estou, finge que eu estou com uma rosa na mão, uma flor na mão. Eu falo, gente, olha a minha rosa que linda. Linguagem denotativa, porque a rosa é real, é verdadeira. Agora, se eu falo, gente, as minhas alunas são todas umas rosas. Elas são uma planta de verdade? Uma flor de verdade? Olha, professor de biologia, de ciências, me perdoe, né? Flor e planta. Elas são umas flores de verdade? Não. Elas são bonitas, elas são cheirosas, elas são delicadas. Então, linguagem conotativa é aquela que expressa uma metáfora, uma forma, né, de dizer que não quer dizer algo que seja real, concreto, literal, ok? Só para a gente fixar melhor, eu vou deixar uma imagem aí com escrito certinho a definição de cada um, linguagem conotativa e linguagem denotativa, tá bom? Então, para expressar essa linguagem conotativa, essa linguagem figurada, eu utilizo figuras de linguagem, tá? E a gente vai falar sobre algumas dessas principais figuras de linguagem. Uma delas é a metáfora. O que é a metáfora? Eu estou fazendo uma comparação de uma pessoa ou de um objeto para poder expressar. Por exemplo, nossa, você é um anjo. Né? Então, o que eu quero expressar quando eu falo, nossa, você é um anjo, né? Uma pessoa quietinha, né? Meus alunos todos são os anjinhos, né? Eu estou querendo dizer que a pessoa é muito quieta, muito calma, ou que ela é angelical, linda, né? Então, para poder expressar isso, eu utilizo a metáfora anjo. Eu estou comparando essa pessoa a um anjo. Mas percebam que eu não usei nenhum conectivo. Você é como um anjo, você é igual a um anjo, você é similar a um anjo. Eu falei, você é um anjo. Se aparecer esses conectivos como, igual, parecido, aí não é mais uma metáfora, é uma comparação. Entendeu? Eu vou repetir novamente. É uma metáfora quando eu estou comparando uma pessoa a um objeto, a algo. Por exemplo, na minha comparação, eu comparei os meus alunos a anjos, né? Para poder expressar como eles são quietinhos, né? Eu não usei, nossa, os meus alunos são como anjos. Se eu tivesse usado como, similar, parecido com um anjo, aí não seria mais uma metáfora, seria uma comparação. Tá? Para confirmar, né, para fixar aí na cabecinha de vocês, eu vou deixar uma imagem diferenciando a comparação da metáfora, porque são muito parecidas, mas não são a mesma coisa, hein? Presta atenção. Observaram? Ficou um pouco mais claro com a imagem e com a minha explicação, lógico. Uma outra figura de linguagem que aparece muito, principalmente nos poemas, os poemas, ele é um gênero textual muito figurativo, que ele usa muito essa linguagem conotativa. E nos poemas aparece bastante essa figura de linguagem que é a aliteração. Professor, o que é aliteração? Nesse poema vai se repetir o mesmo fonema. Professor, o que é um fonema?
O fonema é a unidade menor do som de uma palavra. Não ficou claro ainda? Vamos para uma imagem? Percebem que o fonema P ou o som P aparece várias vezes nesse poema, e isso acontece de uma forma proposital, né? Da intenção aí do poeta de dar certa musicalidade para esse poema na hora que a gente for fazer a leitura dele, for declamar o poema, porque poema não é lido, né? Poema é declamado, ok? Vamos para a próxima figura de linguagem? Vamos então para a nossa penúltima figura de linguagem, que é a personificação. O que é uma personificação, professora? É como se eu desse vida dentro daquele texto para um ser inanimado. Por exemplo, eu costumo falar que o vento, né, a nuvem está soprando. A nuvem, ela não tem vida, então não tem como a nuvem assoprar como a gente faz, né? Então é personificação, eu estou dando vida à nuvem, né? Nas minhas palavras, lógico, né? Por exemplo, tá lá um vento muito forte, as árvores balançando e eu falo, né? Nossa, olha as árvores dançando. É possível que uma árvore, algo que não tem vida, né? Entre aspas, né? Não é animado como nós somos, né? Nós falamos, nós pensamos e etc e tal. É possível que ela dance? Não, ela está balançando, né? Mas eu uso uma linguagem mais poética, né? Que a árvore, ela está dançando. Ou seja, personificação, ok? Aí agora a gente vai para a próxima figura de linguagem, com a professora Ana Paula, que ela é um pouquinho maior do que essas outras, tá bom? A explicaçãozinha dela, tá bom? Beijo, gente. Espero que vocês tenham entendido bem legalzinho essas figuras de linguagem, tá bom?